precisa trabalhar com um monte de coisas. Então, estabelecer um cardápio claro e enxuto é muito importante para você e para os seus clientes, né? Então, não adianta a gente querer aí ter um monte de coisa no nosso cardápio, só vai atrapalhar a nossa produção, a gente vai ficar meio louca aí para atender um monte de encomenda, e aí sim a gente vai perder essa confiança, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente não vai fazer tudo aí o que deve fazer da melhor forma, né? Então eu trabalho com docinho, eu trabalho com bolo, não que você não possa, mas se você vai fazer isso, você tem que fazer tudo muito bem feito, né? Então não adianta você aí trabalhar com um monte de coisa e não ser bom em nada, né? Porque quando acontece do cliente encomendar, por exemplo, um produto seu, né? Vamos supor, o bolo estava bom, mas o docinho estava mais ou menos, né? Não, o cliente tem que, quando encomendar uma coisa sua, ele tem que falar assim, não, tudo que ela faz é maravilhoso, né? Então a gente tem que mesmo buscar se atualizar, buscar conhecimento, melhorar a sua habilidade para você aí conseguir ter mais confiança. E quando a gente tem um cardápio enxuto, né, um cardápio pequeno, sem muita coisa, sem a gente querer agradar todo mundo, né? Porque é um erro a gente querer agradar todo mundo, facilita muito a nossa vida. A gente vai ficar boa em uma coisa só, né? E daí dessa, não que você não pode vender outras coisas, mas daí você vai trabalhar de uma forma mais inteligente, onde de um produto, por exemplo, daquilo que você faz o bolo, você pode trabalhar e jogar para outros produtos, né? Então, um cardápio enxuto também causa, muitas vezes, mal entendido, problemas aí com o cliente, né? Então, é ruim aí a gente não ter um cardápio legal, porque quando o cliente liga para a gente, quando o cliente, se a gente quer ser uma confeiteira profissional, né? Quando o cliente entra em contato com a gente tem que enviar um cardápio, né? Não adianta a gente querer fazer as coisas aí no boca a boca, no amadorismo, não. A gente tem que ser profissional do começo ao fim, né, do atendimento. Então não adianta o cliente ligar para você e você não ter um cardápio para entregar para ele, né? Porque o que pode acontecer, né? É uma coisa, o cliente perde tempo, você perde tempo quando não tem uma coisa ali fácil para o cliente e para você, né? Então a gente se planeja para fazer aí as coisas de forma organizada, né? De uma forma profissional, onde o cliente vai te enxergar de uma forma profissional, certo? Então, às vezes também quer trabalhar aí com muitos tamanhos de bolo, né? Você não precisa trabalhar com todos os tamanhos de bolo, né? Às vezes você tendo aí 2, 3 tamanhos, 4 tamanhos de bolo aí no máximo dentro do seu cardápio já vai atender muita demanda aí do cliente, né? Então tem que pensar e uma coisa que tem que deixar claro é que cliente confuso não compra, né? E quando a gente tem um cardápio mais enxuto, quando a gente não quer abraçar o mundo, a gente consegue ter mais confiança, né, naquilo que a gente está entregando, naquilo que a gente faz, porque a gente vai praticar mais daquilo, várias vezes, né, porque a gente vai fazer aquilo muitas vezes. Então, isso vai dando mais confiança para a gente, né? E cliente confuso não compra, né? Isso é uma frase aí clara. Quando o cliente entra em contato para você e ele vê que você não sabe atender direito, que o teu cardápio é uma bagunça, ou que você mesmo não entrega um cardápio, fica ali falando sabor no boca a boca, né? Passando preço no boca a boca, dificulta muito a vida do cliente. E hoje em dia as pessoas querem mais facilidade, querem praticidade, né? A pessoa quer clicar um botãozinho ali e resolver o problema dela. Então, se a gente fica nessa enrolação, a gente acaba perdendo muito cliente, né? Então, o cliente confuso não compra. Além de dificultar muito essa questão aí da nossa produção, certo? Uma outra coisa também, que é o nosso terceiro ponto aí, quando a gente fala, né, de aceitar encomenda, é pensar no prazo da encomenda. Então, a gente tem que pensar em planejar o nosso prazo de encomendas. O que quer dizer isso, né? A gente tem que saber dizer não para o nosso cliente. Então, o que acontece? Muitas confeiteiras, né, fica naquela loucura ali para aceitar as encomendas, né, e acaba aceitando encomendas, por exemplo, o cliente liga hoje para amanhã de manhã um bolo. E você, para não perder o cliente, você acaba aceitando, né? E aí o que acontece? Você acaba fazendo coisas aí, muitas vezes, sem o conhecimento técnico das coisas para um bolo ser seguro, e acaba muitas vezes entregando um bolo sem estrutura, um bolo muito feio, porque não dá tempo ali de você fazer uma decoração legal no bolo. Então, quando a gente se planeja, né, e o cliente sabe do nosso prazo de encomenda, porque isso tem que estar, né, no teu cardápio,
na tua bio no Instagram, né? Porque hoje em dia as pessoas vão olhar o seu trabalho no Instagram, que é a sua vitrine, certo? Então a gente precisa aí ter um prazo de encomendas definido. E o prazo de encomenda vai variar muitas vezes aí de acordo com aquilo, com o trabalho que você faz. Né? Então a gente precisa ter um planejamento aí, por exemplo, para fazer um bolo estruturado. A gente não pode sair montando bolo, fazendo coisas tudo num dia só, por exemplo, né? Por quê? Porque teu bolo vai ter problema, teu bolo vai perder estrutura quando for transportar, por exemplo, o bolo. Então, aceitar, pensar no prazo de encomenda é muito importante. E não adianta você querer abraçar o mundo, né? Dizer sim para tudo, porque você vai acabar aí muitas vezes se dando mal, né? Muitas vezes aí com o cliente, né? Então você não tem que estar disponível, né, a todo momento. Você tem que estipular horário de prazo de encomenda, horário de trabalho, porque isso te posiciona também enquanto uma confeiteira profissional, né? Então a gente tem que saber se posicionar para o cliente valorizar a gente, para a gente conseguir ser reconhecida, né? Porque o que acontece é que muitas confeiteiras acham que tem que se matar de trabalhar de domingo a domingo, sem hora para nada, né? Não tem horário de lazer, não, o cliente liga a qualquer hora, que você vai estar disponível a qualquer hora, e não é bem assim que funciona. Por quê? Porque você tem que passar profissionalismo também, né? Então tem que ter lá o teu horário comercial, né? O tempo que você precisa para aceitar a sua encomenda, para você poder se planejar, e o cliente tem que estar ciente disso. Né? Então isso se chama profissionalismo, né? Se chama sair aí do amadorismo, certo? Então a gente tem que saber se posicionar enquanto profissional, né? Porque quando a gente diz não para o cliente, a gente também gera autoridade para o cliente, né? A gente também consegue fazer o cliente enxergar na gente uma profissional de verdade, né? Então é importante a gente saber também dizer não, né, para o cliente, tá? E isso, quando a gente vai praticando, a gente vai tendo mais confiança, né, nos nossos bolos, no nosso atendimento. E tudo isso que eu falo aqui é no campo de batalha. A gente tem que ir com medo mesmo, né? Fazer as coisas aí que tem que ser feitas.